Olá, meu nome é Simone Alvarez, eu sou professora universitária e venho falar de um assunto que eu tenho falado nesta semana no meu Instagram. Quem quiser seguir, Cici Alvarez 22, vou colocar na descrição. Então, eu vou falar com vocês a respeito de feedback, em especial feedback docente, que é na minha área, tá? Como docente, você trabalha para uma empresa, provavelmente, tá? E aí eu gostaria de te estimular a buscar o feedback, tá? As empresas, em geral, elas fazem esse feedback, elas buscam esse feedback por meio de pesquisas que elas fazem internamente com os alunos. Normalmente você não tem acesso a essas pesquisas, então você não sabe exatamente o que foi falado a seu respeito. No muito você pode perceber, né, pelas carinhas, quando o discente está meio que você talvez não tenha ido bem no feedback, né, nessa opinião, como às vezes você pode ouvir do seu aluno: professor, te dei 10 em tudo na pesquisa. Eu fico super feliz quando isso acontece comigo, diga-se de passagem, eu agradeço, muito obrigada. Mas, de fato, o que gera o meu feedback positivo não é exatamente eu estar completamente preocupada com o feedback. A minha preocupação é com o discente, minha preocupação é com o aluno. Então, isso acaba gerando um feedback excelente para mim. Então eu quero falar com vocês a respeito disso. Que tipo de feedback existe, né? Quais feedbacks são mais relevantes para você saber? O feedback positivo é aquele que busca estimular um determinado comportamento que você já tem. Você pode ser um professor assíduo, você pode ser um professor organizado. Então, todos esses feedbacks positivos vão te estimular a se manter naquele caminho. Exemplos de feedbacks positivos que eu já tive: assiduidade, realmente sou extremamente pontual. O fato de eu sempre completar o conteúdo da minha matéria, não deixar a matéria pendente, também é algo que eu tenho de positivo. A questão da cordialidade, respeito com meus alunos, a facilidade que eles têm de entender a matéria comigo, isso tudo funcionou como o quê? Como um feedback positivo. O feedback de desenvolvimento, tá? É aquilo que você pode chamar de, será que é o feedback negativo? De forma alguma. O feedback de desenvolvimento vai servir exatamente para que você mude algum determinado ponto que você não está perfeito. Não pense que você é perfeito. Eu não sou uma professora perfeita. Ninguém é. Então, até aquele professor que você acha que é um gênio pode muito bem ser um homem que se atrasa, tá? Então, não se preocupe com a perfeição. Ela vem com o tempo e com o feedback, né? O feedback de desenvolvimento vai apontar o que você pode melhorar. Eu já fiz um feedback de desenvolvimento, né? Eu já dei uma crítica construtiva para uma professora na época que eu era aluna na escola. Ela era boa, mas falava muito rápido. Eu não entendi o que ela falava, porque falava rápido, de forma um tanto agitada. E aí você não acompanha aquele raciocínio. Uma dica até nesse meio do caminho é que você, professor, tente sempre buscar o meio termo entre falar rápido e falar devagar. As pessoas tendem a prestar mais atenção se você falar no nível de agilidade delas. Exemplo, se uma pessoa fala rápido, ela vai achar entediante falar com uma pessoa que fale muito devagar. Se uma pessoa fala muito devagar, provavelmente ela não vai entender quando você falar muito rápido. Então a comunicação vai ser falha, algo que não pode acontecer na docência. Então você deve ter o quê? Um meio termo. Não fale lentamente sobre um assunto. Eu trabalho com direito internacional e as organizações internacionais são sujeitos de direito internacional. Olha que saco, gente, não tá um porre. Imagina agora de forma ao contrário. Gente, organizações internacionais são o quê? Sujeitos de direito internacional imediatos, criados por estados que são elaboradas por tratados internacionais, regidas por tratados internacionais. Você fica doido. O aluno também. Imagina que saco também, pessoal. Então busque o meio termo.
Então esse feedback foi interessante para aquela professora porque ela falou de uma forma mais devagar. Eu já recebi feedback de desenvolvimento. Sabe uma mania que eu tinha e mudei? Para escrever correndo no quadro, tá? Para dar tempo, eu usava muito sigla, tá? Eu usava abreviações demais. E isso não é bacana. Para mim tava tudo bem. P barra, entendeu? O para, né? P barra, PCP, princípio. Então, a DPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Hoje em dia, eu primo por escrever palavra completa. Graças a quê? Ao feedback dos meus alunos que me chamaram a atenção muito carinhosamente. Não foi nem chamar atenção, foi me apontar. Professora, quanta sigla! E aí você se toca. Você tem que ter essa sensibilidade de se tocar, que apesar da pessoa estar falando com você carinhosamente, pode ter alguém que não esteja gostando. Então, nunca mais escrevi com siglas no quadro. Outro ponto que você deve saber a respeito do feedback é que também existe o feedback ofensivo que você deve desconsiderar. Se alguém chega para você e ofende você, simplesmente fala de algo que não tem nada a ver com a sua profissão, chega pra você e fala: ah, você tá feio, hein? Você tá gordo, tá magro, tereré. Gente, isso não é feedback, não tem nada a ver com a sua profissão. Se você tá gordo, se você tá magro, isso não vai mudar o seu trabalho. Então isso é um feedback apenas ofensivo. Padre Fábio de Mello fala uma frase dentro de um texto que realmente é uma grande verdade. Quem muito acha, na verdade não acha nada. Por exemplo, aquela pessoa que fica achando muita coisa a seu respeito, achando demais, de forma ofensiva, não acha nada. Ela não conhece o avesso que nem sempre você revela. Essa frase do Padre Fábio de Mello eu acho muito interessante e carreguei para a minha vida. E o feedback insignificante. Imagina você dar um feedback para uma pessoa falando o seguinte: você falou algo que não me agradou. Eu não gostei de algo que você fez. Tá, isso vai mudar o quê na sua vida? Preste atenção naquele feedback completo, aquele que fala: você errou por isso, professora, você usa muita sigla. Olha que maravilha! Uma vez eu também recebi um feedback, mas não de aluno, mas de um outro professor, falando que eu deveria o quê? Colocar exemplos mais concretos, tá? Mas que antigamente dava exemplos tão fáceis para que o meu aluno entendesse. Mas eu achei mais interessante, depois de ouvir esse feedback, ok, mantive meus feedbacks, meus exemplos fáceis, só que eu acresci ao meu trabalho exemplos de casos concretos. Isso me fez o quê? Evoluir, desenvolveu, foi um feedback de desenvolvimento. E gente, o feedback positivo, não fique se achando, tá? É muito importante receber elogio, isso te retroalimenta, traz para si o que você está fazendo de bom. E isso é muito bacana, porque você vai se estimular a manter a qualidade do seu trabalho, melhorar no que você pode. Então, não tenha medo do feedback, não tenha medo de estimular seus alunos a falar o que eles estão achando do seu trabalho. E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, tá? Curta, compartilha se você achar bacana, se tem algum professor que você acredita que deve saber mais sobre feedback, que não deve ter medo disso. E muito obrigada por me assistir.